Ensina-nos a orar, disse os discípulos. Queridos, no dia de hoje nós vamos falar um pouquinho sobre a importância da oração. Se você acompanha o canal, se você já assistiu outro vídeo, o último vídeo que eu gravei é sobre a importância do jejum. Você precisa assistir, você precisa ver o que nós falamos ali, porque é muito forte da parte de Deus. Então, se você não assistiu, por favor, querido, assista, tá bom? Hoje nós vamos falar sobre a importância do jejum. Irmãos, olha só o que está acontecendo aqui. Jesus tinha acabado de descer, de tirar um tempo de oração. E os discípulos, ao ver a entrega de Jesus, né, lá em Lucas, no capítulo 11, ele fala assim, ó, vou ler aqui, fala: certo dia, Jesus estava orando em determinado lugar. Tendo terminado, seus discípulos disseram: Senhor, ensina-nos a orar. Irmão, a pergunta que fica no meu coração é: que tipo de oração que Jesus estava fazendo ali, a ponto dos discípulos pedir para ele que, Senhor, ensina-nos a orar? Irmão, não sei se você já parou para pensar nisso, mas os discípulos poderiam pedir: Senhor, ensina-nos a como levantar os paralíticos. Senhor, ensina-nos a como curar os enfermos. Senhor, ensina-nos a expulsar demônios. Senhor, ensina-nos a como orar para abrir o ouvido do surdo, os olhos do cego. Mas eles veem e reconhecem algo em Jesus, que eles viram e falam assim: olha, tá tudo bem o milagre, tá tudo bem a multiplicação, tá tudo bem a cura, mas Senhor, olha, ensina-nos a orar. E é sobre isso que nós vamos falar nesse dia. Queridos, antes de nós startarmos aqui, eu gostaria de falar duas coisas. Primeiro, curta aqui esse vídeo, compartilha com os amigos, se inscreva no canal, o canal tá crescendo aí, vamos fazer crescê-lo mais rapidamente em nome de Jesus. Na descrição do canal tem um e-mail meu, e eu vou falar para você por que eu tô falando isso. Tem um e-mail, porção das escrituras, né, porcal das escrituras, @hotmail.com. Lá, quem me mandar um e-mail, dentre os e-mails que eu receber, eu vou selecionar uma pessoa ali. Prometo que eu não vou selecionar ninguém que eu conheça, tá bom? Então, assim, por ética, eu vou sortear aleatoriamente uma pessoa. E eu vou mandar para você dois presentes. Primeiro, uma agenda do canal. Nós temos aqui uma agenda do canal. Um caderninho, né? Escrito Deus e eu. Então, momentos ali que você compartilha com Deus e você escreve. E vou te mandar uma Bíblia com espaço de anotação. Então, se você é uma mulher, vou te mandar uma Bíblia, né, nesse formato feminino, a não ser mulher, que você queira essa de capa do leão. Mas, então, se você for homem e quiser a capa do leão, vou te mandar do leão. Ah, não, eu quero presentear alguém, quero presentear minha esposa, minha namorada. Manda pra mim a capa florida, não tem problema. Então, eu vou te mandar os dois, tá? Tanto a agenda quanto uma Bíblia. O que eu preciso que você coloque aí no e-mail? Que você coloque qual Bíblia que você quer, e assim que eu escolher aqui, né, quem vai receber, eu vou retornar o seu e-mail pedindo o seu endereço, tá bom? Vou retornar o seu endereço, pedindo o seu endereço para que eu possa postar via correio e mandar para você aí, tá bom? Deus te abençoe, boa sorte, em nome de Jesus. Então vamos lá, a importância da oração. Então, queridos, nós estamos vendo aqui os discípulos virando para Jesus e falando assim: Senhor, ensina-nos a orar. E aí, o que Jesus continua? Então ele fala assim, ó. Então, ele lhes disse: quando vocês orarem, diga: Pai, santificado é o teu nome. Venha o teu reino, dá-nos cada dia o nosso pão cotidiano. Perdoa os nossos pecados, pois também perdoamos todos que nos devem. E não nos deixe cair em tentação. E aí, irmãos, o que a gente pensa muitas vezes? Que Jesus está ensinando os discípulos a orar e ele para aqui na oração do Pai Nosso, né? Nós vemos também lá em Mateus 6, Jesus falando sobre a oração do Pai Nosso. Só que por causa dos subtítulos, né, que a Bíblia dá, né? Por exemplo, aqui é outra passagem, mas ó, quando a gente vê subtítulos, né, o que a gente acha? A gente acha que o assunto esgotou ali, que acabou ali. Mas essa não é uma verdade aqui nesse texto. Por quê? Porque Jesus ele continua falando sobre como orar. E ele continua assim, ó.
Então, lhes disse: suponham que vocês tenham um amigo e que recorra a ele à meia-noite e diga: amigo, empreste-me 3 pães, porque um amigo meu chegou de viagem e não tenho nada para lhe oferecer. E o que estiver dentro responda: não me incomode, a porta já está fechada, eu e os meus filhos já estamos deitados. Não posso levantar e dar a você o que me pede. Eu digo: embora ele não se levante para dar-lhe o pão, por ser seu amigo, por causa da importunação, se levantará e dará tudo o que precisar. E aí Jesus continua: por isso digo, peçam e será dado. Aqui Jesus não está falando de uma petição assim, Senhor, me dá, e pronto, acabou. Não, ele está falando sobre uma insistência na oração, ok? Peça e será dado, busque e encontrarão, bata e a porta será aberta, pois todo o que pede recebe, o que busca encontra, e aquele que bate a porta será aberta. Qual pai do meio de vocês, se um filho pedir um peixe, em lugar lhe dará uma cobra? Ou se lhe pedir um ovo, lhe dará um escorpião? Se vocês, apesar de serem maus, sabem dar boas coisas aos vossos filhos, quanto mais o Pai Celestial vos dará o Espírito Santo, aquele que lhe o pedir. Querido, olha o que nós estamos vendo aqui. Eu tenho uma filha, né, de 3 anos. E é engraçado que minha filha, ela não precisa ficar me pedindo as coisas, né? Ela não se preocupa com o próximo TT dela, né? A próxima mamadeira, a próxima refeição. Ela não fica me pedindo, falando assim, pai, tem leite para fazer TT? Não, ela só fala assim, papai, quero um TT. Né? Por quê? Porque ela sabe que o pai vai providenciar. Sabe, irmãos, se eu, Rodrigo, carnal, sendo mal, sei dar bons presentes à minha filha, que eu vou lá no shopping, eu vou numa loja, compro alguma coisa para ela e dou para ela de presente. O que Jesus está falando aqui? Gente, se vocês que são maus, vocês amam a tal ponto seus filhos, a ponto de dar coisas para eles e ficar feliz de dar presentes para ele, quanto mais o vosso Pai Celestial vos dará o Espírito Santo, aquele que lhes pedir. Então, querida, a primeira coisa que Jesus está falando para os discípulos é o seguinte: olha, filhos, vocês precisam entender algumas coisas aqui. Então, primeiro, vocês precisam se achegar ao Pai como um Pai, não como um Deus. Nós vamos falar isso um pouquinho mais para baixo. Por quê? Porque, irmão, tratar Deus como um Deus é fácil. O problema é tratar Deus como um Pai. Tratá-lo como um pai que é difícil. Porque tratá-lo como um pai passa pela nossa paternidade. Passa pela forma que nós fomos criados. E quanto mais deficientes nós fomos na nossa paternidade, mais deficientes nós temos em nos relacionarmos com o Pai. Então, a primeira coisa que Jesus começa na oração, ele fala assim, olha, Pai Nosso. Então ele fala assim, olha, vocês precisam ter o primeiro tratamento a respeito da oração, sabendo que o Pai, ele é um Pai. E aí ele vira e fala assim, irmão, se tem alguma coisa que nós temos que pedir, que o Pai vai nos dar sem medida, é o Espírito Santo. Nós temos que bater a porta, buscar e encontrar o que? O Espírito Santo, irmão. É o Espírito Santo que vai fazer todas as coisas na nossa vida. Nós podemos fazer um devocional, podemos gravar um vídeo um dia falando sobre a importância do Espírito Santo. Mas o tema de hoje não é essa, a importância da oração. Mas não existe oração, queridos, sem a pessoa do Espírito Santo. Tá bom? A oração é tão importante, que Jesus disse em Mateus 21:13 assim, ó. A minha casa será chamada casa de oração. Irmão, a casa do Pai não é a casa da provisão, não é a casa do milagre, não é a casa da cura, não é a casa da prosperidade, não é a casa da orientação. Não. A casa do meu Pai é a casa de oração. Então, irmãos, o que Jesus está falando? Que para o cristão ele precisa entender que o lugar nosso de encaixe na vida com Deus é um lugar de oração. Agora uma pergunta surge. Como nós sabemos como está o nosso relacionamento? Se o nosso relacionamento está saudável ou está doente? Com o nosso cônjuge, com o nosso pastor, com o nosso chefe, com os nossos filhos.
é pela intensidade da conversa. Irmãos, não ache que o seu casamento está saudável se você gasta 10 minutos de conversa com a sua esposa diariamente. Não ache que os seus filhos estão sendo bem criados, sendo que você conversa com eles 5, 10 minutos por dia. Se ele conversa muito mais com o computador ou com os amigos distantes do que com você. Não ache que se o seu filho fica mais tempo no celular do que brincando com você, que você tem um relacionamento saudável com ele. Você não tem. Assim também é o meu relacionamento com o meu pai. Se eu me relaciono muito mais com Netflix do que com o meu pai é a Netflix. Se eu me relaciono muito mais com qualquer outras coisas, mesmo lícitas, do que com o meu pai, aquilo revela o quão saudável está a minha vida com Deus. Ah, Rodrigo, você está falando que eu tenho que ficar de joelho 24 horas por dia? Não, meu irmão. Apóstolo Paulo, ele disse orai sem cessar. Orar sem cessar é eu andando na rua, com meu pensamento em Deus. Quando vem um homem, quando vem uma mulher de minha frente, que eu sei que é uma tentação, o meu pensamento está ligado com o Pai, o meu rosto vira. Quando eu sei que a minha mão vai tocar em algo que não tem que tocar, os meus olhos vão assistir algo que não tem que assistir, o meu pensamento está com o Pai, então eu saio daquilo. Por quê? Porque eu estou orando sem cessar. Uma vez perguntaram a uma irmã e falou assim, irmã, quanto tempo, quantas vezes você ora por dia? Ela falou assim, eu oro uma vez por dia. É mesmo? Uma vez por dia? É. Mas quanto tempo? O tempo todo. Irmão, nossa vida com Deus é uma vida de oração. Se nós pensarmos na palavra culto, a palavra culto é prestar-lhe uma homenagem. Então eu presto uma homenagem ao Senhor. Então o culto não é quando eu vou lá na quarta-feira ou no domingo. O meu culto, ele começou quando eu me converti ao Senhor, quando eu nasci de novo. E meu culto, ele não terá fim, porque eu ecoará por toda a eternidade, porque eu estarei eternamente adorando a Ele. Então, irmão, quanto tempo eu passo falando com Deus vai revelar o quanto eu estou saudável espiritualmente. Se você quer ter uma prova de quando você possivelmente vai cair em pecado, é quando você começa a negligenciar o altar da oração e o altar da leitura bíblica. Quando a Bíblia começa a ficar de lado, quando a oração começa a ficar em segundo plano, a queda é iminente. Não existe homem e mulher de Deus que permaneça em pé se o altar da oração e da leitura bíblica tiver caído. Irmão, não conheço na história homens de fé que tiveram uma vida com Deus sem oração. É impossível, queridos. Então, o que eu gostaria de falar agora? 3 passos para ter uma oração eficaz. Então, o primeiro passo, irmão, você precisa ter uma leitura e meditação diária na palavra. Não tem como você ter uma oração eficaz sem saber sobre aquilo que Deus disse. Não adianta você entrar no lugar de oração sem saber o que a palavra diz. E aqui eu quero acelerar porque senão o vídeo vai ficar imenso. Então, irmão, como a gente ora segundo a vontade de Deus? Conhecendo aquilo que Deus disse. E como eu vou orar sem conhecer Bíblia? Então é impossível, queridos, eu tirar um tempo de oração sem saber aquilo que o Senhor disse. Olha o que o Salmo 1 e 2 diz. Bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores e nem se assenta à roda dos escarnecedores. Antes, o seu prazer está na lei do Senhor e nela medita de dia e de noite. Irmão, meditar na lei do Senhor de dia e de noite, sabe o que eu entendo também? Não é só no nosso relógio cronológico. Eu preciso ler de manhã, preciso ler à tarde, preciso ler à noite. Não, irmão. É quando eu estou em tempos de paz, mas também quando eu estou em tempos de dificuldade. Né? Por que nós entendemos que o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Mas nós não entendemos nesse salmo que a noite aqui são momentos de tribulação. Então, nos momentos de tribulação, de adversidade, de confronto, eu preciso meditar na lei do Senhor. E nos tempos de bonança, de tranquilidade, de paz, eu preciso meditar na lei do Senhor. Josué 1:7 ao 9 diz assim, somente seja forte e corajoso. Tenha o cuidado de obedecer toda a lei que o meu servo Moisés ordenou a você.
Não se desvie dela, nem para a direita, nem para a esquerda, para que você seja bem sucedido por onde andar. Irmão, ponto aqui rapidinho. Como é que eu vou saber que eu tenho que obedecer toda a lei de Deus, sendo que eu não a conheço? Como é que eu vou saber se eu estou desviando para a direita, para a esquerda, sem conhecer a lei de Deus? Irmão, eu preciso conhecer os mandamentos de Deus, a lei de Deus, os preceitos de Deus. E ele continua: não deixe de falar as palavras deste livro. Irmão, a palavra ela precisa ser algo que eu coloco para fora todos os dias. Eu não posso deixar de falar do livro da lei, de meditar nelas de dia e de noite, para que você cumpra fielmente o que nela está escrito. Então, os seus caminhos prosperarão e você será bem-sucedido. E aí vem um versículo que a gente gosta, né, queridos? Que a gente só pega isso. Não te ordenei eu? Seja forte e corajoso, não se apavore nem desanime, pois o Senhor, seu Deus, estará com você por onde andares. Irmão, Deus estará conosco, nós estaremos fortes, corajosos, mas antes disso, nós precisamos ter cuidado de cumprir toda a lei de Deus. Nós precisamos saber toda a lei de Deus. Deuteronômio capítulo 6, versículo 4 ao 9. Ouça, ó Israel, o Senhor, o nosso Deus é um único Senhor. Ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todas as suas forças. Que todas as palavras que hoje lhe ordeno estejam em seu coração. Ensine-as com persistência aos seus filhos. Converse sobre elas quando estiver sentado em casa, quando estiver andando pelo caminho, quando se deitar, quando se levantar. Amarre-as como um sinal nos braços e prenda-as na testa. Escreva nos batentes das portas de sua casa e em seus portões. Irmão, a palavra de Deus ela precisa ser compartilhada dentro do nosso lar. Irmãos, eu acredito realmente que os 3 próximos 4 anos haverá trevas sobre a terra. Tá bom? Eu acredito que a gente vai entrar agora na tribulação e a gente vai ter momentos tenebrosos. Enfim, é uma crença particular minha. Mas, se não acontecer isso, a minha neném tem 3 anos. Este canal do YouTube eu quero deixar como um sinal para ela saber aquilo que o pai dela cria. Então, aquilo que eu brinco com ela aqui em casa, aquelas historinhas da Bíblia que eu leio, passagens da Bíblia que eu leio, que eu compartilho, que eu falo com ela enquanto ela está sentada em casa, quando a gente está andando pela rua, que eu ensino a ela atos de justiça. Olha, filha, não precisa enganar ninguém, fale a verdade. Aqui, ó, paga quem tem que pagar, você não pode abrir o biscoito antes de pagar pelo caixa. Eu estou ensinando, irmãos, ela pelo caminho. Então, se porventura eu estiver errado, que agora nós vamos entrar em momentos tribulosos, este canal servirá para ela como um norte para que ela venha conhecer as Escrituras. Tá bom, queridos? Então eu preciso falar da palavra para os nossos filhos. Segundo Timóteo 3, 16, 17 diz assim: toda a Escritura ela é inspirada por Deus. É útil para ensino, para repreensão, para correção, para instrução na justiça, para que o homem de Deus seja apto e plenamente preparado para toda boa obra. Irmão, agora eu quero falar sobre uma fala do Cláudio Duarte que eu achei muito interessante. Ele fala assim, com todo respeito aos coaches, aos treinadores aí e tal, é muito bom você ter a performance, você ter a entrega, você ter resultado, tudo isso é muito bom. Mas o que vai te levar para o céu é o Evangelho. Irmão, se tem uma coisa que a Bíblia fala, é que se nós queremos algo que é para o nosso ensino, para repreensão, para correção, para instrução na justiça, para sermos aptos, plenamente preparados para a tua obra, é a palavra de Deus. E aí ele fala assim, ó, você pode apresentar bons resultados, mas mesmo assim, você chegará no inferno, mesmo com grandes e bons resultados. Irmão, o que nos leva para o céu é a pessoa de Jesus Cristo, segundo as Escrituras. Ok? Então, o que nós precisamos? A primeira coisa, para os 3 passos para uma oração eficaz,
é conhecer a palavra de Deus. Ok, queridos? Então a palavra de Deus ela é fundamental conhecê-la para que eu tenha uma oração eficaz. Segunda coisa, obediência às Escrituras. Irmão, não adianta eu saber de Bíblia, conhecer de Bíblia, meditar na Bíblia e não obedecê-la. Então, o segundo passo para uma oração eficaz é conhecer e obedecer às Escrituras. Tiago 1, 22 ao 25 diz: Sejam praticantes da palavra e não somente ouvintes, enganando a vós mesmos. Aquele que ouve a palavra, mas não a põe em prática, é semelhante a um homem que olha a sua face no espelho e depois de olhar para si mesmo, sai logo e esquece a sua aparência. Mas o homem que observa atentamente a lei perfeita, que traz a liberdade, e persevera na prática dessa lei, não esquecendo o que ouviu, mas praticando-a, será feliz naquilo que fizer. Irmão, e aqui eu quero fazer duas considerações rápidas. A igreja do Senhor Jesus, ela não precisa, irmão, aprender coisas novas. Ela não precisa. O que ela precisa é aprender a praticar aquilo que ela já conhece. O problema da igreja, irmão, é que ela sabe muito sobre oração, ela sabe muito sobre jejum, ela sabe muito sobre imposição de mãos, ela sabe muito sobre consagração, ela sabe muito sobre adoração, mas não a pratica. Ela sabe muito sobre justiça, mas não pratica. Então o que a igreja precisa é praticar aquilo que já conhece. E segundo, irmão, a obediência, ela é muito mais demorada do que uma ordem dada. Ah, Rodrigo, como assim? Eu quero levar você a pensar quando você era pequeno. O que você fazia quando você era pequeno? Sua mãe virava para você e falava assim: filho, vai lá no mercado, vai lá na venda, vai lá no barzinho do tio João, vai lá da venda da tia Maria e compra pra mamãe ovo, farinha, chocolate, que a mamãe quer fazer um bolo, tá bom? Tá bom. Irmão, aquela palavra, ela foi liberada em 1 minuto. Rodrigo, vá lá, compre o ovo, compre a farinha, compre o chocolate, peça lá pra marcar que depois a mamãe e o papai vai lá pegar, tá bom? Tá bom. Agora, o meu caminho de obediência, ele é muito mais demorado do que aquilo que minha mãe e meu pai disse. Por quê? Porque agora eu saio caminhando pela rua, eu entro no mercado, eu seleciono o que eu quero, pego aquilo que eu quero, peço para a pessoa marcar, volto para casa e entrego para minha mãe e para meu pai como sinal de obediência. Ou seja, a obediência ela é muito maior do que um mandamento próprio dito. Então, irmão, o que nós precisamos aprender é ser obediente às Escrituras. Quando Jesus disse, olha o que Jesus disse para Pedro: Senhor, se é o Senhor mesmo que está indo na água, manda andar contigo. O que Jesus fala, irmão? Venha. Irmão, Jesus só falou isso aqui, ó. Venha. Tem menos de 1 segundo. E Pedro sai caminhando sobre as águas em obediência. Ok? Então o segundo passo para uma oração eficaz é ser obediente às Escrituras. E o terceiro, e o último passo aqui, bem resumido, tá bom? É entrar com ousadia diante de Deus. Irmão, nós precisamos entender que a oração, ela é audaciosa, ok? Nós precisamos entrar neste lugar em Deus em ousadia. Olha só, e agora eu retomo o que eu falei lá no começo do vídeo. Por que talvez entrar com ousadia diante de Deus é a coisa mais difícil para o cristão? Porque ele tem dentro de si a paternidade desconfigurada. Se eu, Rodrigo, não tive um bom pai, um pai segundo o coração de Deus, um pai que me ensinou princípio, um pai que me ensinou a ser obediente, automaticamente, se eu tive um pai que era abusador, que abusou de mim sexualmente, psicologicamente, me espancou, me feriu, eu vou atribuir isso a Deus. Eu vou achar que Deus vai abusar de mim, que Deus é esse Deus severo. Mas não é isso que a Bíblia diz, querido. A Bíblia nos apresenta Deus como um pai. Então, talvez muitos de nós precisamos quebrar da nossa cabeça a configuração de Deus como um Deus. E precisamos a entender Deus como um pai. Irmão, eu tenho um devocional aqui, você precisa assistir. Que Deus não é um pai
mimador, tá bom? Você precisa assistir isso. Ele não é também esse pai que vai passar a mãozinha em tudo que a gente faz. Lembre, Deus é amor, mas ele também é justiça. Há uma balança do amor e da justiça dele. Ele não nos ama mais do que ele é justo, ok? Isso é para outro dia, assista esse devocional, que eu tenho certeza que você vai ser abençoado. Então, o terceiro passo, nós precisamos entrar com ousadia diante de Deus. Hebreus 11:6 diz: sem fé é impossível agradar a Deus, pois quem dele se aproxima precisa crer que ele existe e que ele é galardoador daqueles que o buscam. Então, irmão, existe um acesso em Deus, que eu preciso crer que eu estou acessando esse Deus, que eu entro com ousadia neste lugar, sabendo que ele me recompensará por eu estar na presença dele. Irmão, e essa recompensa, eu vou falar isso lá em Tiago, não é uma recompensa egoísta, ok? Só ler mais 2, 3 versículos aqui e a gente acaba, tá bom, queridos? João 15:7. Se vocês permanecerem em mim e as minhas palavras permanecerem em vocês, pedirão o que quiserem e será concedido. Então, irmão, eu preciso entrar na presença de Deus a partir do momento que eu estiver permanentemente em Cristo, ok? João 14:12-14 diz: digo a verdade, aquele que crer em mim fará também as obras que tenho realizado, fará coisas maiores do que essas, porque eu estou indo para o Pai. E eu farei o que vocês pedirem em meu nome, para que o Pai seja glorificado no Filho. E vocês pedirão em meu nome, o que vocês pedirem em meu nome eu farei. Irmão, o que Jesus está falando aqui? Olha, preste atenção. O que vocês pedirem em meu nome, se vocês estiverem em mim, crendo em mim, permanecendo em mim, eu farei. Ô, irmão, isso é glorioso. Nós precisamos entrar nessa presença de Deus sabendo dessas promessas de Cristo. Sabendo o que Cristo falou a nosso respeito. O que Cristo orou a nosso favor. E eu finalizo aqui em Tiago 4:2-3, que diz assim. Nossa, tá chovendo. Diz assim: vocês cobiçam coisas, mas não as têm. Matam e invejam, mas não conseguem obter o que desejam. Vocês vivem a lutar e a fazer guerras. Não tem porque não pedem. Então aqui é um primeiro caminhar com Deus. Eu não tenho algumas coisas porque eu não peço ao Senhor. E em segundo, quando vocês pedem, vocês não recebem. Por quê? Porque pedem por motivos errados, para gastarem seus próprios prazeres. Então, queridos, olha só, se eu entro com ousadia diante do trono de Deus, e eu sei que ele é galardoador daqueles que o buscam, eu preciso saber pelas escrituras o que Deus falou ao meu respeito, disse ao meu respeito. O que significa permanecer em Cristo e pedir o que ele quer que eu peça, segundo a Bíblia. Então, se eu torno, irmãos, conhecedores das Escrituras, que eu leio e medito, se eu obedeço às Escrituras, e se eu entro com ousadia diante de Deus, irmão, a minha oração para com Deus muda. A minha meditação para com Deus muda. Então, eu quero finalizar esse devocional falando sobre a importância da oração, de nós estarmos neste lugar em Deus, que se nós compreendermos exatamente como é nós estarmos em oração, em Cristo, fazendo a vontade de Deus, irmão, ele é galardoador para aqueles que nos buscam, aqueles que o buscam. Tá bom, queridos? Manda-nos um e-mail, curta o vídeo, se inscreve no canal, vamos fazer o canal crescer. Manda um e-mail, irmão, para eu sortear aqui a agenda e uma Bíblia, tá bom? Que Deus os abençoe e tenha uma excelente semana em nome de Jesus.